que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, amém. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, do seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 deixa Deus falar e tirar teu medo. Deixa Deus agir, tirar teu medo. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Canta, igreja. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Deixa Deus falar. Eu sou filho de Deus. Nós somos teu Senhor. Amém. Então vamos curvar nossa cabeça para fazer uma oração. Querido Pai, maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, viemos para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem. Abençoa, Senhor, o pregador desta manhã, que tudo o que ele vinha falar, Senhor, aos nossos corações,
Seja feita a tua vontade, Senhor. Fala por ele. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema O Banquete da Graça. A música que você acabou de ouvir agora, ela resume um pouco do que eu quero transmitir para você nessa manhã. É por isso que, se você que está assistindo do YouTube, do Facebook, do Instagram, compartilhe essa live para que mais pessoas assistam a mensagem dessa manhã e para que a mensagem de salvação chegue ao maior número de pessoas possível. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Eu falei de festa agora há pouco, dia 6 vai ter uma festa, né? Uma grande festa espiritual na escola ETE. Falei do Campuri, que é uma outra festa que a juventude, os desbravadores, os juvenis estão se preparando para ir. Mas você já parou para pensar que na Bíblia ela é recheada de festas? Inclusive, o próprio Jesus, ele era um cara que gostava de festas. Ele, na final de contas, o primeiro milagre dele foi aonde? Numa festa, de casamento, inclusive, né? O primeiro milagre dele. Jesus, ele foi convidado para almoçar, jantar em vários lugares. Existem alguns textos na Bíblia que nos convidam para que nós possamos ir até a mesa, para que nós possamos ir até a casa. O próprio Jesus, ele fala que ele está ansioso para aceitar o nosso convite dele entrar no nosso coração. Agora, por que isso acontece? Até porque o próprio Jesus, quando eu olho para a Bíblia, ele já comparou o reino dos céus como se fosse um grande banquete, uma festa de casamento, uma grande festa. Por que que isso acontece? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Você que está em casa também, ou no Instagram, no YouTube, no Facebook, abra sua Bíblia junto comigo agora em Lucas, capítulo 14. Nós vamos estudar por alguns minutos uma parábola que eu não sei se vocês já leram ou se já conhecem, mas é a parábola da grande ceia, tá? Lucas capítulo 14, e a gente vai ler do verso 15 em diante. Nós já cantamos, nós já oramos, agora nós vamos para a leitura da palavra de Deus, tá? Lucas capítulo 15. Aliás, Lucas capítulo 14, perdão. Lucas capítulo 14, verso 15 em diante. Germano, se você quiser retirar da transmissão a imagem, essa aí pode tirar, viu? Você deixa só vamos lá, Lucas capítulo 14, verso 15 em diante, eu já vou para a leitura, tá? Então eu peço que nesse momento você acompanhe a leitura junto comigo, para que você possa pegar os maiores detalhes possíveis, para que depois a gente possa ir para a explicação dela, tá? Eu vou ler aqui na Revista Atualizada, não sei se é a mesma versão que a sua, e diz o seguinte, Lucas 14, verso 15 diz, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou o quê? A muitos, à hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por ter escusado. O outro disse, no verso 19, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por ter escusado. Verso 20, e o outro disse, casei-me. E por isso não posso ir. Verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze-o aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Lembra dessa frase? Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia.
Entenderam a história? A explicação já já fica aqui comigo que você vai entender. Mas Jesus estava reunido com várias pessoas e então ele conta a história de um homem que foi dar uma festa e que convidou a muitas pessoas. Eu não sei se para você é assim, mas quando você se junta, ou pelo menos para algumas pessoas, quando essas pessoas se juntam em família para jantar, para almoçar, ou para comer, simplesmente comer, é bom, porque ali você conversa, você cria conexão, é um momento que a família toda está reunida. E eu digo alguns porque hoje em dia não é assim. Hoje em dia a família não se reúne na mesa para comer, para se alimentar, para jantar, para fazer alguma coisa. Hoje é cada um no seu canto, olhando o celular, assistindo a TV, fazendo alguma coisa, cada um excluído. A conexão social ela tem diminuído um pouco, mas para muitas pessoas, isso ainda é importante, de se juntar e de todos se reunirem à mesa para comer. A Bíblia traz esses exemplos, nós vemos histórias de pessoas que gostam dessa experiência, e você sabe que essa é uma experiência boa. Com certeza já te convidaram para almoçar em algum lugar, na casa de alguém. Com certeza você também já convidou pessoas à sua casa, recebeu pessoas à sua casa para comer, e o objetivo ali não era só a comida. Claro, a comida talvez seria a atração principal, mas ali teve conversa, teve brincadeira, teve resenha, então é um momento bom. Inclusive, tem pessoas que hoje em dia, elas pagam caro para ter uma boa experiência com comida. Não sei se você sabe, mas existem 2 restaurantes conhecidos como os maiores e mais luxuosos do mundo. O primeiro fica em Xangai, na China. É um restaurante exclusivo, onde apenas 10 pessoas podem entrar. Tá? E essa pessoa ela tem uma experiência de jantar que dura um dia inteiro, e tem um menu completo ali, e tem 20 formas de degustação da comida que é ali apresentada. E só para você ter noção, a experiência por pessoa para participar desse restaurante é de R$5.000 por pessoa. E tem pessoas que pagam caro por isso. Agora tem um outro restaurante que é lá em Ibiza, na Espanha, que fica ali no conjunto de ilhas de Ibiza. E ele é muito conhecido pelo seu luxo, pelas festas que ocorrem lá. E lá é da mesma forma, é um restaurante exclusivo, restrito, para apenas 5 pessoas. Cada pessoa que quiser ter a experiência nesse restaurante, nessa ilha, tem que pagar aproximadamente R$11.700 na cotação de hoje. Isso para passar apenas 3 horas e provar um prato. Mas tem pessoas que gostam de pagar um valor caro para ter uma boa experiência com comida. É diferente do que você ir ali comprar uma coxinha de R$1 oleosa, né? Então é totalmente diferente. Tem pessoas que se importam com essa questão de experiência de comida. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus se importa com isso também, sabia? E eu vou te explicar por quê. Antes de eu explicar um pouco, ou melhor, antes de eu explicar tudo sobre a parábola para que você possa entender, você e eu precisamos entender todo o contexto. O que aconteceu antes de Jesus contar essa história? O que eu vou te falar aqui agora aconteceu nos capítulos 13 e 14 de Lucas. A gente não vai ler, mas eu vou resumir para você. Então, olha aqui para mim. Imagine que você vai me convidar para eu almoçar na sua casa. Eu não estou fazendo propaganda não, tá? Mas imagine que você está me convidando para almoçar na sua casa. Imagine aí a situação. No Oriente Médio, é assim. Eu, por obrigação, tenho que aceitar o seu convite. Se eu recusar o convite, eu tenho que dar uma desculpa muito plausível, muito coerente, porque recusar convite de comer na casa de outra pessoa no Oriente Médio é como se eu odiasse você. Imagine, você me convida para almoçar na sua casa, eu digo que vou, mas aí no dia aconteceu alguma coisa, eu digo, aconteceu um imprevisto e tal, eu não vou. Sabe o que a pessoa vai pensar porque eu não fui? Ela vai pensar que eu odeio essa pessoa. No Oriente Médio, é assim. Você não pode recusar essa questão de convite, de almoçar e de jantar, nada disso.
Até porque, só para você ter noção, lá no Oriente Médio ainda é assim. As pessoas, elas se alimentam dessa forma que você vai ver na tela agora. As pessoas, elas se sentam ao redor da mesa e todos, literalmente todos, têm que comer com a mão direita, já já eu explico por quê, tem que comer com a mão direita no mesmo prato do anfitrião. E imagina, Ives, isso é nojento, isso é estranho. Para a nossa cultura isso é muito estranho. Mas para eles isso é o maior ato de amor do mundo. E se você se recusar, é como se você estivesse odiando a pessoa. Tá? E você tem que comer com a mão e com a mão direita. Ives, por que com a mão direita? Porque no Oriente Médio, inclusive, eles têm preconceito e acham nojento a gente do Ocidente comer com garfo e colher. Sabia? Porque eles pensam o seguinte, eles dizem que a gente não sabe como o talher foi lavado, quando foi lavado, quantas bocas usaram aquele talher. Já com a mão não, porque lá no Oriente Médio, eles usam a mão direita apenas para comer. Apenas para comer. A mão esquerda é para higiene pessoal. Então, no Oriente Médio, eles sabem, eu sei o que eu fiz com minha mão nas últimas 24 horas. Então, se a mão direita é só para comer, então eles vão lá e está tudo certo e nada errado. Deu para você entender? Então, por isso que no Oriente Médio eles valorizam muito isso. Agora tem um outro detalhe. No Oriente Médio também, não hoje, não tanto hoje, mas antes a comida e a água era muito escassa. Primeiro, só para você ter noção, em Israel, no país de Israel, 63% do território de Israel é só deserto. Só deserto. Na Jordânia, isso é pior ainda. Então, eles não tinham comida com abundância, eles não iam no mercado como tu vai e tem maçã de tudo que é tamanho, de tudo quanto é jeito, e tu ainda reclama, e é banana, e é não sei o quê, e aquela coisa. Não. A comida é pouca, a água é pouca. Então, num contexto de escassez, eu oferecer a minha comida e a minha água para você e você recusar, é como se você me odiasse. Inclusive, é lei no Oriente Médio você ajudar e oferecer sempre comida e água ao forasteiro. Isso é uma coisa moral assim deles. Da mesma forma como você tem as suas coisas que você acha certo e tudo mais, para eles é uma obrigação. Se chegar uma pessoa de fora, tem que dar comida a ela, tem que dar água para ela. No Oriente Médio é assim. Por isso que eles valorizam tanto a comida. E aí você já pode entender um pouquinho por que Jesus contou uma história envolvendo comida. Só que agora você precisa entender por que Jesus contou. Uma semana antes de Jesus contar essa história, preste atenção. Uma semana antes de Jesus contar essa história, Jesus ele foi numa igreja e curou uma pessoa lá dentro da igreja. Depois que ele saiu dessa igreja, ele curou uma mulher. Depois ele se encontrou com um líder religioso, e esse líder religioso convidou Jesus para almoçar na casa dele, um líder fariseu. E Jesus aceitou o convite e ele foi até a casa desse fariseu para almoçar. Porém, o convite desse fariseu, preste atenção, o convite desse fariseu era uma armadilha para Jesus. Queriam pregar uma peça em Jesus. Sabe por quê? Porque nessa época Jesus ele estava sendo muito querido. Porque Jesus ele tinha uma eloquência incrível. Jesus ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Jesus ele cativava. Jesus, por mais que ele fosse da Galileia, mas ele conquistava as pessoas de uma forma tão grande que todo mundo queria ele. Os fariseus queriam Jesus perto dele. Os gentios queriam Jesus perto dele. As prostitutas, as crianças, todas as classes queriam ter Jesus por perto. E era como se fosse uma disputa. Imagine aí um jogador famoso. Era como se todos os times quisessem esse jogador famoso no seu time. A situação de Jesus era essa. Só que aí, o problema começou a se complicar para Jesus, porque Jesus começou a falar que a lei é importante, mas o amor também. E aí Jesus ele chega num fariseu e fala da questão do sábado, se alguém cair num poço no sábado, se essa pessoa não vai ser resgatada. E conta várias outras histórias relacionadas à lei. E isso começa a dar um nó na cabeça dos fariseus. Então, desse líder fariseu, ele chega para Jesus, vamos almoçar na minha casa e tudo mais. Só que esse fariseu queria colocar Jesus lá naquela casa, junto com alguns discípulos, junto com outros fariseus,
e queria colocar um homem hidrópico lá dentro daquela casa para ver o que Jesus ia fazer. Porque os fariseus agora queriam encontrar alguma falha, ou na cabeça deles, encontrar mais falhas para que Jesus fosse incriminado, e Jesus fosse preso, e Jesus fosse morto. E foi isso que aconteceu. Jesus ele se reuniu, pode passar a próxima imagem. Jesus se reuniu, e essa é uma ilustração quase idêntica de como Jesus estava se reunido ali com os fariseus e alguns discípulos. Você percebe na imagem que essas pessoas estão sentadas no chão, então não é como naquela foto de Leonardo da Vinci, na Santa Ceia, que estão sentados no banquinho e tudo mais. Não. Naquela época, as pessoas sentavam no chão, ao redor da mesa, e ali, comendo com a mão, eles conversavam e tal e tudo mais, e tinham toda aquela experiência. Só que aí Jesus ele foi lá, e na casa desse fariseu tinha um homem hidrópico. Ives, o que é um homem hidrópico? Pode passar. É uma pessoa que tem líquido em excesso. Isso acontece mais em recém-nascidos e em crianças, mas pode acontecer em adultos também. Então, nessa ocasião, tinha esse hidrópico lá. Só que era sábado. E aí o fariseu ficou tudo olhando. Eu quero ver se Jesus vai curar. O que é que Jesus fez? Curou o danado. Curou o danado e mais, deixou ele lá para participar do almoço junto com Jesus e os fariseus. Imagina o nó que deu na cabeça desse fariseu. E aí Jesus ele percebeu o clima tenso. Jesus percebeu que ele curou e a galera não gostou. Jesus percebeu que o fariseu não estava gostando de nada do que estava acontecendo. Aí Jesus entra de sola e conta essa história. Conta-se uma história de uma pessoa que fez uma festa e convidou a muitos. Agora sim, a gente se entra na parábola. Voltamos para a Bíblia, e no versículo 16, a gente se vê Jesus contando, dizendo, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Lembra do contexto de escassez e de comida e tudo mais? Tem um outro detalhe. Era como se fosse pecado naquela época as pessoas deixarem comida sobrando e faltando também. Então, em qualquer refeição, tinha que ser feita a quantidade exata de comida. Preste atenção. Então, vamos supor que, no mesmo exemplo que eu dei, você me convida para almoçar na sua casa. Você me faz um primeiro convite. Ives, vamos sábado almoçar na minha casa e tal. Eu não vou recusar, claro, né? Quem perdoa é Deus, eu vou, claro. Então, beleza, eu aceitei o primeiro convite. Aí, no sábado seguinte, no dia do almoço, você chega para mim e diz, Ives, hoje é hoje o almoço, viu? Você vai, né? Aí eu pego e recuso. Eu não posso recusar. É obrigação minha aceitar o meu convite. Se eu aceitei o meu primeiro convite, eu tenho que aceitar o segundo convite. Ives, por que 2 convites? Eu não estou entendendo nada. Porque é mais ou menos o seguinte. O primeiro convite é para confirmar a quantidade de pessoas. Aí o servo vai lá, convida, vamos supor que acontece uma festa na minha casa, eu mando o meu servo convidar vocês, aí convido a Amanda, convido vocês, convido todo mundo, e aí, de todos vocês que estão aqui, apenas 10 confirmam. Beleza, aí o servo volta e diz para mim, Ives, 10 pessoas confirmaram que vão estar na sua festa. Aí eu tenho que preparar a alimentação para as 10 pessoas. Porque se faltar comida, eu vou ser considerado a pior pessoa. É assim no Oriente Médio. Se faltar. Agora, se sobrar, é como se eu tivesse cometido o maior pecado da minha vida. E aí a má fama vai se espalhar por toda a vizinhança. Deu para entender agora? E aí Jesus ele conta essa história e diz que um homem fez a grande ceia, convidou a muitos, e aí o servo foi convidar as pessoas, e no verso 17 diz, vinde, tudo já está preparado. Nesse verso 17, você acha que era o primeiro convite ou o segundo convite? Era o segundo convite. Porque no primeiro convite, o servo saiu, convidou as pessoas, o homem já sabia a quantidade de pessoas, então aqui no verso 17, o homem já sabia quem iria. E aí o texto diz, vinde porque tudo já está preparado. Aí a história começa a piorar, isso é Jesus contando. E aí ele diz que 3 pessoas foram convidadas e as 3
recusaram o convite. O que isso significa? Primeiro, quando a gente vai para a parábola e vê a desculpa do primeiro convidado, o que o primeiro convidado disse no versículo 18? Eu comprei um campo e preciso ver. Só que isso, me desculpe a expressão, é totalmente estúpido. Isso é a desculpa mais estúpida da vida. Porque naquela época, no Oriente Médio, antes de você confirmar a compra de um terreno, o processo demora 1 ano. Porque você tem que ver o terreno, tem que olhar o terreno, você tem que plantar para ver se a terra é boa, você tem que observar para ver se não tem gente querendo pegar a herança por meio da terra. Então, todo o processo de compra de terra naquela época durava 1 ano. Mas aqui a gente vê o convidado dando uma resposta estúpida, dizendo, não, eu comprei um terreno e vou vê-lo. É como se eu dissesse para você, eu comprei um carro pela internet, já paguei e amanhã eu vou buscar. Deu para você compreender? Então foi uma resposta uma desculpa, na verdade, completamente estúpida. Só que o segundo convidado piora. O segundo convidado diz, eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-las. Como se você experimenta antes de comprar? Então você percebe que o primeiro e o segundo convidado dá desculpa completamente esfarrapada. É como se não se importasse com o homem que estava oferecendo a festa. Agora o terceiro convidado foi o pior. O terceiro convidado diz, casei. Só que quando eu olho no hebraico, aliás, no grego, essa palavra casei, sabe o que significa? Naquela época, os maridos eles não podiam expor as suas esposas. Então, se eu casasse hoje no Oriente Médio, eu não poderia dizer casei-me com uma mulher e tal, não. Eu tenho que dizer casei, porque se eu casei é com quem? Com a mulher. Inclusive, naquela época, não tinha essa questão de casamento homoafetivo. Então, quando o homem dizia casei, era com uma mulher. Só que essa palavra que está aí no texto, no versículo 20, essa palavra casei, no grego significa gineika, que significa casei-me com uma mulher. Em outras palavras, fiz um compromisso com uma prostituta e eu vou me encontrar com ela. É isso que o convidado está dizendo. Ele não casou coisa nenhuma, entendeu? Então, esse foi a pior recusa que o convidado fez. E aí, no versículo 21, diz o seguinte, voltando o servo, tudo ao contou o seu senhor. E aí, o texto diz que o dono da casa ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque ia sobrar comida. Os convidados foram convidados, mas eles recusaram, e agora, com medo de sobrar comida, o dono da casa fica com raiva, só que o servo disse, ainda há lugar. E aí o servo sai para convidar outras pessoas, e o texto diz que o servo saiu para convidar quem? Cadê aqui? No versículo 21, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, e toda essa galera aí. O que essa parábola significa para nós? Na verdade, Jesus ele queria dizer exatamente isso para os discípulos, porque no momento em que Jesus contou essa parábola, estava acontecendo exatamente o que estava acontecendo aqui na história. E aí Jesus disse mais ou menos o seguinte, veja só, hoje vocês estão me recebendo aqui no sábado, Jesus dizendo, hoje vocês estão aqui me recebendo, vocês me aceitam, vocês querem que eu pregue para vocês, vocês querem que eu faça milagre para vocês, vocês até me chamam de mestre, mas quando vocês souberem que para entrarem no meu reino, vocês precisam renunciar a si mesmo, perdoar o semelhante e não amar esse mundo, vocês vão me rejeitar. E eu não vou ficar com fama de mau anfitrião por causa de vocês, não. Eu não vou ficar responsável como desperdiçador de comida. A partir de agora eu vou convidar outras pessoas, eu vou convidar os gentios, eu vou convidar os judeus, eu vou convidar as pessoas que vocês acham que não merecem, para que ocupem o lugar de vocês. E o lugar que vocês deveriam sentar será ocupado por esses que vocês acham que não merecem. O dono da parábola, nos dias de hoje, é Deus. O servo é Jesus. Os convidados somos todos nós. Só que, lembra que são 2 convites? Eu olho para vocês, para mim, e eu vejo muitas pessoas que aceitam
o primeiro convite e diz: sou de Jesus, e que diz com todas as forças diante dele, nos rendemos, é tudo por ele. Mas quando vem os caprichos, quando vem os desejos, quando vem as preocupações, aí dá um passo para trás e recusa o segundo convite. Diante dessa história, o que é que você vai fazer? Jesus, ele nos convida, não só nessa manhã, mas todos os dias. Jesus, ele nos convida para que nós possamos nos assentar à mesa. Você já aceitou esse convite uma vez, mas muitas vezes por capricho, por alguma outra questão, ou por desculpa esfarrapada mesmo, porque aqui na história foram desculpas esfarrapadas, você não aceita o segundo convite de Deus, e aí você coloca outras prioridades no lugar de Deus. Mas assim como diz o texto, o servo disse: ainda há lugar. É por isso que Deus, ele faz o convite para você todos os dias, porque há lugar na casa, há lugar na mesa, porque somente na casa, é somente na mesa que você encontra paz, que você encontra amor, é na casa que você encontra o reencontro mesmo de verdade com Deus. E Deus, ele faz esse convite para você, para que ele possa entrar no seu coração, e para que você possa participar desse grande banquete. Ives, qual é o banquete? A palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que nós somos alimentados, é por meio da palavra de Deus que nós participamos dessa grande ceia, porque a palavra de Deus é que alivia o nosso fardo. A palavra de Deus é responsável por promover a paz dentro de nós. A palavra de Deus é quem nos dá a oportunidade de nós termos um recomeço. E Deus, ele faz esse convite para você. E o meu apelo para você nessa manhã é para que você não rejeite a nenhum convite de Deus na sua vida. O meu apelo para você nessa manhã é para que todos os dias você diga que realmente é de Jesus e que você está à disposição para estar à mesa ao lado de Jesus. Porque é muito fácil você nas horas boas, eu nas horas boas dizer: nos rendemos diante dele, é tudo por ele, é muito fácil. E quando as preocupações vêm, e quando os prazeres vêm, e quando os desejos vêm, você vai continuar dizendo: é tudo por ele? Deus, ele te convida para que você possa dizer sim, tudo por ele, para que você continue dizendo: sou de Jesus, mas em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, porque o grande banquete, a grande mesa está preparada, mas ainda há lugar. Eu quero terminar chamando Clara para cantar uma música, e na música que ela vai cantar, eu gostaria que você deixasse Deus falar com você. Porque nesse momento Deus, ele faz um convite especial para você, para que você possa aceitar a esse convite que não é meu, que não é da igreja, mas é um convite exclusivamente de Deus. Ives, que convite é esse? Eu não estou entendendo. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Ao você ouvir esse louvor, deixa Deus falar com você, porque ainda há lugar para você e para mim. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. É por isso que Deus diz para você: Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa.
nessa manhã você possa aceitar o convite de Deus, porque a palavra de Deus nos alcança. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, Vamos ficar de pé? há lugar na casa. Você pode cantar. Há lugar na casa, Há perdão na casa. há perdão na casa. Quando estamos juntos, Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor faz esse convite todos os dias para nós. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude para que nós possamos não recusar esse convite da graça de Deus. Porque nós sabemos que é somente aqui, é somente na tua casa que nós encontramos paz, encontramos recomeço, encontramos perdão. É somente aqui que nós podemos nos reconectar contigo, ó Deus. É por isso que nós te pedimos que a tua graça continue nos alcançando e que nós possamos sair deste lugar, sabendo de que ainda há lugar. Que o Senhor nos leve para casa e que o Senhor nos conceda a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Para você que acompanhou pelas redes sociais, que Deus abençoe você e que você continue compartilhando os cultos da nossa igreja.